Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Escute o Tom. Continuamos nossa trajetória de 6 episódios do especial de férias no nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas-feiras, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde discutimos temas essenciais para compreender a saúde da população negra. Hoje, no especial de férias, aqui quem fala sou eu, Larissa Lima. E eu, Kenner Vargas, para continuarmos falando sobre reflexos de poder, a beleza negra como saúde e resistência, falando mais sobre a relação disso com a ação dos maquiadores da atualidade e como as redes sociais influenciam as pessoas no reconhecimento e cuidado. Para esse bate-papo, nós contamos com a nossa incrível convidada, Rafaela Cruz. Boa noite, Rafa! Oiê, boa noite, Rafa! Então, continuando a excelente conversa que a gente teve no primeiro episódio, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mídias sociais e, para entrar nesse mundo, falar um pouquinho da história e um mundo que historicamente ensinou pessoas negras a não se olharem com amor, como a maquiagem pode ser um ato de resistência cotidiana e, principalmente, como tem sido o trabalho de influenciar pessoas nesse sentido, de acolher e entender a individualidade de cada cliente. A questão de resistência é um pouco que a gente falou no primeiro bloco, da questão de identidade. Então, você entender a sua identidade, a maquiagem ajuda nisso também. Eu acredito que ela é um processo, principalmente para mulheres negras. Influencia bastante. Então, é uma parte de resistência você achar o seu tom de base, aprender a se maquiar, aprender a cuidar do seu rosto. Do cabelo também, né? Vai muito nessa questão. Então, acredito que ela ajuda nisso, a construção da sua identidade como pessoa também. O que você gosta, o que você não gosta, você aprende a dizer não também. Então, o dizer não é muito importante. Tanto, não gosto disso, ou não quero, não vou comprar. Faz parte, os pequenos não vai te ajudar a dizer não, os importantes também. E na questão de atendimentos, para mim influencia muito que eu tive que às vezes até gastar esforço para caçar um curso que me ensinasse. Então, eu não fiz muitos cursos, porque demandava dinheiro. Inclusive, até hoje eu não fiz nenhum curso presencial de maquiagem profissional. Tudo que eu aprendi foi cursos pequenos e internet, minha filha. Então, eu brinco que eu sou maquiadora porque eu tinha YouTube. E foi isso. E testando, e atendendo, e aprendendo sobre questão de colorimetria. Basicamente, pra quem não sabe, colorimetria é igual quando a gente tá no primário, a gente aprende que... Eu ia falando vermelho é azul, dá roxo, que amarelo e azul dá verde. Então é mais ou menos isso. É estudo das cores aplicadas aí a gente usa isso em tudo. Usa na luz que tá usando agora, usa em moda. A cor do ano da Pantone tem a ver com essa questão também. É uma questão política também. E principalmente na questão de maquiagem, porque a gente é uma mistureba química e de cor também. Então, você entender essa questão pra mim acho que o principal. Pra mim entender que, pra mim chegar no tom da Larissa, eu preciso de tal. Se eu misturar um pouquinho dessa com tal pigmento, chega. Então, entender isso me ajudou a sair do misticismo, que maquiar pele negra é muito mais difícil. Eu acho maquiar pele branca muito mais difícil do que maquiar pele negra. E sair desse dilema que não é tão difícil assim. Só basta gastar 2 neurônios e dar uma pesquisadinha no Google. Especialista é assim, né, gente? Rafa, hoje você também ocupa espaço nas redes sociais como criadora de conteúdo, né? E aí eu te pergunto, em que momento você percebeu que a internet podia ser uma extensão do seu trabalho de cuidado e ensino e não apenas só uma vitrine? Eu acho que eu aprendi isso recentemente, não tem muito tempo não. Porque eu sei que eu sei fazer maquiagem bem, mas
mostrar isso é muito difícil, porque ou você entra naquele loop de coach motivacional, que eu odeio, ou tipo guru de vendas e tal. Eu sou melhor e tal. Não sou melhor, sempre vai ter alguém muito melhor do que eu, mais capacitado. É normal, o mundo funciona assim. Eu também não quero ser a melhor em tudo que eu faço. Mas eu quero ser competente e boa. Então, acho que é o ideal. Mas isso, entender que, por exemplo, se eu estudar, eu consigo ser mais assertiva. Se eu sou mais assertiva, eu transmito essa confiança para a cliente vai se sentir mais confiante. Querendo ou não, ela vai gostar do meu trabalho e vai voltar. Então, financeiramente, essa é o meu ideal de lucro. Eu entender, a pessoa se sentir acolhida, tipo, sair com a pele dela bonita, ela vai se sentir confiante, que ela não vai sair com o tom errado. Eu tô falando de tom porque talvez é o maior trauma das pessoas. Mas isso, tipo, ela entendeu o que eu queria. Ou, nossa, realmente, essa proposta que eu mandei pra ela não ia ficar boa em mim. Mas que bom que ela soube alterar e fazer o ideal. É tudo conversar. Então, essa questão de conversar e aprender transmitir essa confiança, pra mim, ainda tá sendo difícil. É difícil. Porque, primeiro que eu sou uma pessoa tímida, parece que não, mas eu sou uma pessoa mais introvertida. A Larissa é só minha amiga desde do ensino médio. Só 10 anos de amizade. Só 10 anos. Então, com pessoas que eu me sinto mais confortável, é mais fácil. Mas, às vezes, mostrar no Instagram, que não tem, sei lá, muitas pessoas, me dá uma bloqueada. Então, eu sei fazer, mas às vezes eu tenho medo de mostrar. Mas tá sendo um processo. E mostrar isso, que a pessoa consegue fazer uma maquiagem bonita também, não aconteceu ainda. Tá acontecendo aos gringos, é isso. Mas eu acho que isso é uma grande responsabilidade da sua parte, assim. Porque além de ser maquiadora, além de fazer bem o seu trabalho, estar nas redes sociais agora, e principalmente conversar com as clientes e passar essa segurança e autonomia também... traz uma responsabilidade que, como você falou, inclusive no bloco anterior, que é desse cuidado com a pele. Além da maquiagem você usar pra se sentir bonita, quando você começa a se maquiar, você começa a se preocupar com a sua pele. Então, como você preparou essa pele, como você tem que lavar seu rosto, com que frequência, que hidratante você usou. Então, acho que passar essa autonomia, usar das suas redes sociais pra isso, é um cuidado que você tem com as pessoas no geral, porque acho que a rede social, as mídias, hoje em dia é a maneira mais democrata que a gente tem de divulgar isso. Sim. Então, é onde todo mundo tem mais fácil acesso de alcançar as informações, e com o estudo que você teve, o conhecimento que você tem, eu acho que essa é a maneira mais gentil e democrata mesmo de liberar esse conhecimento, fazer com que as pessoas alcancem isso. Porque tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu consigo entender e estudar com mais fácil acesso, ou ver vídeos no TikTok sobre tal produto, é muito bom. Só que aí eu posso cair às vezes nem tão fake news, mas ou, por exemplo, eu caio num terrorismo cosmético, de que tal ingrediente é péssimo para a pele. Enfim, tá tendo muita polêmica disso, que a gente vai estudar quimicamente, não tem tanta comprovação científica sobre. Então tem essa questão do terrorismo cosmético, que aí um monte de povo começa a falar asneira, sem saber. Mas tem um lado bom também, que eu consigo aprender mais sem sair de casa, ou sem pagar por isso. Às vezes pagam só seus dados móveis, né? Tem que ter muito cuidado com tudo que a gente assiste. Principalmente nessa questão de pele, que eu esqueci de falar no bloco anterior, que nada substitui uma consulta dermatológica com o médico que literalmente estudou anos pra isso. Porque tem coisas, por exemplo, que foi o que a gente falou, que às vezes nem é na sua pele. Às vezes é algum hormônio, alguma vitamina que tá muito baixa, que aí sua pele tá gritando, me ajuda. E você precisa cuidar. E você passar um creminho não vai adiantar. Ou tem, por exemplo, hanseníase, tem coisa que vai afetar a pele, que é um problema, é uma doença muito séria, que você precisa tomar remédios, às vezes contínuos, né, por um longo período. Então, tudo tem que ser estudado. Buscar raiz, né? Sim, sim. E outra também, acho que a internet também é boa nisso. Então, por exemplo, apareceu tal coisa, será que é câncer? Não.
Às vezes é só uma pereba mesmo, tá? Só com uma micose. Mas às vezes pode ser. Então, ajudar a entender também, que é uma coisa que às vezes o pessoal mais antigo, morreu de quê? Morreu. A pessoa nem sabe. Às vezes tava com câncer de pele. Às vezes tava, sei lá, tem um infarto, tava com uma doença crônica, nem sabia. A pessoa só morreu. Então, a internet ajuda nisso também. Nossa, foi muito dramática agora, né? Mas a internet é nessa questão, de a gente entender, principalmente a nossa pele, que eu acho que é o maior órgão. Então, ela fala sempre, né? E fica mais claro no nosso dia a dia. Então, a gente entender isso e tomar cuidado também com qual vertente você tá seguindo no TikTok e no Instagram. Que às vezes você tá caindo numa fake news. A maioria das vezes. Exatamente. Mas é isso mesmo, a gente precisa usar a internet a nosso favor, mas com consciência, né? Sim, Nem todo mundo que tá lá tá de boa índole. Né? Sim. Mas, continuando sobre seus projetos, para esse ano de 2026 você vem com um novo projeto, certo? Esse projeto de automaquiagem nasce com a ideia de ensinar pessoas a se maquiar sozinhas. Conta pra gente um pouco mais sobre esse novo projeto e como ele surgiu e qual é o principal objetivo dele. Sem vergonha. Bom, ele não nasceu ainda. Ele tá sendo gerado. Tem um tempinho ainda que eu tenho pensado nessa questão de ensinar automaquiagem. Não para a pessoa se tornar maquiadora, não é esse meu foco, mas para ela aprender a não cair em balela ou de internet ou só porque é modinha. Ou não cair no rolê de consumismo grande demais. Porque eu amo maquiagem. Então, eu cheguei num ponto de ter, sei lá, 10 coisas do mesmo nicho. Então, por exemplo, ter 10 blush. Batom é um problema pra mim até hoje, porque batom... Eu gosto muito de batom. Então, batom, eu já tive 50 batom. De vários jeitos. 10 era vermelho. Então... Exatamente o mesmo tom dele. Exatamente. Exato. E a noia da cor, eu jurava que era um pouquinho diferente. Não era nada, era a mesma coisa. Então, essa questão, tipo... Você não precisa de... Se você quiser ter, tudo bem. Mas você não precisa se endividar. Ou você usa uma coisa básica, não adianta você ter uma paleta colorida. Você não vai usar. Ou não naquele momento. Você vai usar uma vez no ano, outra vez na morte. Então não faz sentido você ter coisas demais que você não vai usar. Que é o que a gente falou um pouquinho, tipo, antes. Que não precisa ser não é necessária, é legal, deve ser legal. Mas você precisa gastar dinheiro com outras coisas também, né? Você precisa aproveitar a vida de outras formas também. Então o curso de maquiagem é nisso, de a pessoa entender o que vai funcionar pra ela, de visagismo mesmo, de uma forma simples, e dessa autonomia. Porque tem momentos que você não vai conseguir, ou financeiramente, ou, sei lá, de correria, você não vai conseguir contratar uma maquiadora profissional. Então, você vai saber desenrolar ali. Então, pra mim, é essa questão da autonomia de uma forma simples e técnica também. Plataformas como o TikTok e o Instagram permitem que um conteúdo saia do local e alcance pessoas do mundo todo. Como que você enxerga esse alcance como uma forma de democratizar o acesso à maquiagem e ao cuidado com a pele negra? Legal. Tem várias pessoas que são muito legais na internet, que, por exemplo, você pode seguir, que você consegue encontrar todas as bases que essa pessoa usa. E aí você vai, por exemplo, eu quero comprar a base, sei lá, da Boticário. Quero comprar da Natura, da Nina Secrets. Então eu sei que qual cor que essa pessoa mais ou menos parece comigo, eu vou acertar. Então pra mim tem essa questão de você identificar pessoas que são parecidas com você e que querer se inspirar e tal, saber o que vai ficar bom nela, o que funciona pra ela e não funciona pra você. Então, principalmente pra pele negra, eu acho que é muito legal essa coisa. E a internet permite também as pessoas... Tem um lançamento, as pessoas recebem, testam, e depois você vai saber se ela é bom mesmo, se não é, se deu certo, se deu errado. Então, essa questão de democratizar o consumo também. E eu acho que, por exemplo, de
não sei, tipo, de trend, tipo assim, testar tal coisa, o que funciona, o que não funciona. Por exemplo, o Lip Combo voltou super com tudo, que foi um trucão que pessoas de pele negra tiveram que dar, porque os batons eram tudo claro. Então, usava lápis de olho na boca. E voltou, tipo, tá super em alta hoje, todo mundo usa. Então, essa questão de você entender... tô sendo redundante. É entender a sua estética também e fazer parte da sua construção de identidade. E voltar também. Às vezes é legal revisitar alguma época que foi diferente da sua. E como você disse, né, as pessoas que você segue. É uma questão de inspiração, de referência também, né? Há pouco tempo, isso era muito incomum nas mídias sociais. Sim. E eu acho que é muito triste para a construção, para a criação de uma criança, por exemplo. Sim. Hoje em dia, a pessoa ter acesso à pessoa que é o semelhante a ela, com certeza é um fator transformador para ela, né? Sim. Ajuda nessa visibilidade também. Então, por exemplo... Vou falar de Bridgerton porque vai lançar a segunda temporada... Dia 29, é a tendência do momento. Dia 29, exato. Então, por exemplo, você vai assistir algumas séries de época, não tinha pessoas negras. Ou se não, era 12 anos de escravidão. Mas bonito, esteticamente agradável e tal, não tinha tanto. Não me recordo. Talvez deve ter. Eu que sou ruim mesmo de memória. Mas não tinha tanto quando tinha locais subalternos. Isso, exato. Então, por exemplo, hoje você tem Bridgerton, que é a série talvez mais bombada, que a Netflix mais gasta dinheiro. Era Stranger Things, mas acabou. Então, é aqueles vestidos e tal, bem de época, com bastante brilho e visualmente bonitos. Então, você consegue se identificar e tal com a estética. Talvez nem tanto, mas com você se vê naquilo, você tem representatividade. Por exemplo, em novela e tal. Então, eu acho isso muito legal também. Você ter essa representatividade que não seja só no local de serviço, mas em tudo. Seja em coisa de época, seja na novela das 9, seja em distopia. Sim, e eu acho que é isso que você falou, tanto na automaquiagem como nessa última pergunta, quanto agora que o Kenner falou que a gente já passou um pouco dos 20 anos e talvez a gente esquece que a gente foi adolescente, que a gente foi adolescente, mas existem adolescentes agora e tem crianças surgindo, então a internet e pessoas que usam esse serviço com responsabilidade, tanto seu curso de automaquiagem, como essas trends que você falou, isso tudo ajuda esses adolescentes surgindo nesse universo da maquiagem. Como que eles vão começar? Então, uma menina que nunca se maquiou na vida, por onde que ela começa? O que ela compra primeiro? Sim. E é o que o YouTube foi pra você. Eu acho que hoje o TikTok e o Instagram são para essas adolescentes. Então, acho que isso é de muita responsabilidade e de muita importância, principalmente para as meninas negras que estão surgindo aí com seus cachinhos e com seus traços, para valorizar seu nariz, para saber que existe base do seu tom de pele. Aí eu vou ser um pouco contraditória também. Ao mesmo tempo que é bom, tem que tomar cuidado, principalmente os responsáveis. Por quê? Tem coisa que criança não deveria estar usando. Ou não é o momento ideal, porque infância é pra criança aproveitar. Então, se a sua filha de 12 anos... Ixi, meu Deus. Se a sua filha de 12 anos tá tentando usar muito a maquiagem, tem que tomar cuidado, porque tem questões sociais que a gente sabe que o mundo tem muita malícia. Então, você entender isso também faz parte. Ao mesmo tempo que maquiagem é legal, deve ser usada pra se divertir. Tem o seu momento. Tem o seu momento, né? Tem a sua faixa etária também. Então... é importante, mas tudo no seu devido tempo também. Certo. E outra, pelo amor de Deus, criança não deve usar ácido no rosto. Criança não tem espinha, ela não tem problemas hormonais ainda, ou não deveria ter, se tá tendo, deve ir no médico. Então, calma, tudo tem seu tempo. As espinhas vão chegar, acredite em mim, elas vão chegar. Seja nos seus 30 anos, não seja nos seus 15. É isso, e tudo com responsabilidade. Sempre. E continuando nessa parte da responsabilidade mesmo, muitas pessoas ainda usam a maquiagem como forma de se esconder.
Sim. E principalmente pessoas negras, pra afinar e até mesmo apagar traços. Como que você trabalha isso nos seus conteúdos, ou como que você vê isso sendo trabalhado na internet? A ideia de que a maquiagem pode ser uma ferramenta para exaltar aquilo que existe na gente, e não pra apagar nossos traços, não pra ofuscar quem somos, mas pra destacar. Eu acho que hoje em dia tá bem menos evidente essa questão de Apagamento. de apagar isso. Então tá muito mais normal mesmo. O que parece até meio estranho, mas tá funcionando. Então, antes era um pouco mais dramático, né? Eu acho que talvez hoje o que tem sido mais difundido aí é a questão cirúrgica mesmo. Então, não que é errado. Você faz o que você quer, a cara é sua. Mas, por exemplo, rinoplastia, porque aí você sabe que, por exemplo, uma maquiagem não vai resolver 100%. A pessoa vai lá e já faz a cirurgia. Ou, por exemplo, que tá em alta hoje, a canetinha, que emagrece, dá uma afinada também nos traços. Então, pra mim, tem sido... Talvez a maquiagem não saiu um pouco desse papel, que o tá mais evidente nesse papel, talvez sejam as cirurgias. Porque é uma coisa definitiva. E é ruim, porque ao mesmo tempo que é definitiva. Então, às vezes você pode ter o rolê de arrependimento. Por exemplo, uma coisa que virou moda 2018, 2017, que era a bichectomia, que era aquela gordurinha da bochecha, que você não devia mexer. Se arrepende, né? Exato. E aí, por exemplo, tá tendo BBB. E aí a gente tem a Aline. Lembra aquela que era Namastê? E aí ela fez a bichectomia. Hoje em dia, ela tá o quê? Com o rosto. Angelina Jolie também. Tá com o rosto super, quase cadavérico. Tipo, super magro. E gordurinha é importante, porque deixa a gente com o rosto redondinho. O rosto redondo lembra o quê? Bebê. Então, lembra, tá? Essa questão de Juvenilidade. Isso, valeu. Então, não é padrão estético. É como o nosso cérebro entende. Visagismo. Então, às vezes, muita gente tá se arrependendo de cirurgias que fez lá, e aí você vai envelhecer. Quando você envelhece, cai tudo, gente. Não adianta. Não adianta lutar contra a gravidade. Vai cair. Então, tem essa questão. Ao mesmo tempo que a cirurgia é definitiva para um lado bom, você vai resolver um problema, mas às vezes esse problema vai piorar lá na frente. Então, tudo tem que ser usado com responsabilidade. Sim, eu acho que é exatamente o que a gente tá falando da responsabilidade aqui. E principalmente entender que existem padrões. Então, existem momentos que vai estar algo muito em alta. Exato. Não quer dizer que você deve fazer. Sim, e que tem que ser... Quando tá em alta, que a gente tem que olhar com responsabilidade. Porque hoje em dia, que você falou das canetinhas, tem muita gente usando de maneira ilegal, que não foi passada por um médico. Então, a gente veio de uma fake news muito grande sobre vacinas, que o pessoal não confiava em vacina, pra estar comprando ilegalmente medicamento, gente. Isso é um medicamento. Então, assim, são coisas que tem que ser olhadas. Sendo usado pra tratar outra doença que é super grave, que é a obesidade e diabetes. Sim. E que tá sendo usado com irresponsabilidade. Então, tudo tem que ser olhado e pensado com muita cautela. E lembrando que a gente tem uma vida só. Então, você morreu, Já já era, meu filho. Já era. Então, se você não cuidar desse corpo aqui, já É era. o seu templo. Exato. E Rafa, quanto a indicações e inspirações, tem outras pessoas negras que te inspiram no mundo da maquiagem, do cuidado com a pele? Tem. Algumas eu já citei. Pra questão de aprender a me maquiar foi com a Bruna Tavares. Principalmente que ela era uma mulher gorda. Então eu nunca fui muito padrão, nunca fui magrinha. E tinha um olho gordinho também. Então as maquiagens, eu sempre me inspirava nela. E hoje tem uma big marca, gosto bastante. Tem a gringas, tem a Danessa Marix, provavelmente eu falei errado, que é uma big maquiadora de famosas também. É uma mulher de pele negra retinta, muito legal os produtos. Morro vontade de testar. São incríveis e ela é muito legal também, ela faz live direto no Instagram. É em inglês, mas é bom que a gente já treina também. Tem a Patty McGrath também, que é uma das maquiadoras mais famosas mundialmente, que as paletas delas são incríveis. Pra quem gosta de maquiagem colorida, diferente. Ela faz muito desfile também, então tem essa questão de
tendências. Brasileira, tem a Angélica Silva, que eu acho ela muito legal. Ela traz makes coloridas também, diferentes, tutoriais. Tem o Tássio Santos, que questão de estudo de maquiagem, ele é muito massa. E acho que essas são as minhas maiores referências de make. E de criação também. Tem outras, senão nós ia falar até amanhã. Já fica de dica aí pra gente acompanhar esses também, porque é sempre bom ter mais conhecimento sobre as nossas peles. Eu amo! E Rafa, agora pra finalizar, que mensagem você deixaria para as pessoas negras que ainda não conseguem se olhar no espelho com carinho? Terapia é importante, porque às vezes é o que a gente falou no primeiro bloco. Não é um shade, calma. Às vezes é uma questão que você passou na infância, ou às vezes é um bullying que você sofreu. Então, a questão psicológica influencia muito. Porque às vezes você vai vestir um personagem e você não vai tratar, então não vai resolver. E a gente não consegue viver num personagem muito tempo. Não adianta. Além da terapia, porque ajuda você a ter mais confiança, você saber desenrolar, aprender a dizer não também, né? Tem essa questão. Mas é isso, você aprender a testar. Aprender, se divertir. Se você não quer usar, não precisa, não é obrigatório. Eu gosto. Então, se você não gostar também, pronto, é uma escolha sua, tá tudo bem. Então é isso, aprender a saber quem que você é, quem que você vai gostar. E mudar de opinião também faz parte. A gente é humano, a gente aprende a mudar, né? A gente não vive com a mesma opinião sempre. Que bom. Então, pra mim é isso. Você aprender a construir quem você é. Ou você já sabe, ótimo, é isso. E ser contraditório também, às vezes, também é bom. Eu amo. E concordo exatamente com o que você disse. Acho que aqui as coisas são uma saúde mesmo, saúde integral. Então, como você falou, não é só... Perdão. Não é só reconhecimento da sua autoestima, não é só maquiagem por estética, mas a gente precisa ter esse cuidado de nos entender no mundo. Então, a terapia faz parte. Se sua pele não tá tão boa assim, procurar um médico, procurar um dermato, deixar seus exames em dia, mas também saber que você precisa viver. Então, se a maquiagem te faz bem, use disso, procure saber disso mais também pra se ver melhor nesse mundo, porque é isso, a nossa vida vai muito além de só comer, existir, dormir de novo e ganhar dinheiro. Rafa, foi lindo te ouvir falar de algo tão importante que tem o poder de exaltar tantas pessoas. Deixamos esse espaço final para você compartilhar suas redes sociais e onde o público pode te acompanhar seus trabalhos e deixar o recado final que você desejar. Bom, acho que eu agradeço o convite. Obrigada, vocês estão lindos. Pra mim, maquiagem, ela tem que ser divertida. Então, você tem que gostar do que você tá fazendo. Se você não gosta, tá tudo bem também. Então, eu gosto disso. De você entender o que você gosta, o que você não gosta. E sair desse padrão de perfeição que não existe. Né? E eu acho que esse é o meu propósito. De realçar a beleza em mulheres que, às vezes, não estão acostumadas ou querem fugir um pouco. Tipo assim, eu quero testar uma coisa nova. E fazer elas entenderem que maquiagem ela pode ser uma aliada. Ela não é a sua vilã, né? Não deve ser uma vilã. Mas ela deve ser uma amiga. Aquela amiga legal que a gente gosta de se divertir com ela. E sair pra rolês. Com brilho. Não pode faltar. Não pode faltar. Você pode me acompanhar. Oral, inclusive. Viu? Você pode me acompanhar no Instagram. É Rafa Cruz, _, que é aquela barrinha embaixo. Maqui com Q. Isso, de maquiadora. É isso. Obrigado, Rafa. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E obrigado também a vocês, ouvintes. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Diepa Afro UFO. E sigam a gente também lá no Instagram com @AfroSaudeUFO. Nós nos vemos na próxima semana com mais um episódio. Uma boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada.